Na próxima, eu trouxe também uma questão que eu trago o contrário, eu trago o texto e vocês têm que relacionar o texto às funções da linguagem. Então, vamos lá. Relacione os textos com as funções da linguagem correspondentes. Vamos lá. O vento varria as folhas. O vento varria os frutos. O vento varria as flores. Manuel Bandeira, Canção do Vento e da Minha Terra. Gente, a gente já sabe que é um texto conotativo. Isso ajuda você também a interpretar. Se é um texto conotativo, né, a gente já sabe que não poderia ser nem referencial, nem metalinguístico, a gente já tiraria, já descartaria, né? Então, o vento varria as folhas do telhado, taraná, seria... Que função, gente? O que vocês acham? Escreve o nome da função aí. Show, muito bem. Então seria a função poética. Está em forma de poesia, está a nível interpretativo e está conotativo. Muito bem, seria a função poética. Alô, bom dia, bom dia. Quero falar com o João, por favor. Só um minuto. É um diálogo, são pequenos diálogos, é um texto que está trabalhando o emissor e o receptor, né? Estão fazendo tipo um diálogo, então isso aí é uma característica de que função, gente? Muito bem, função fática, show de bola. Eu fico pensando em nós dois, cada um na sua, perdidos na cidade nua, empapuçados de amor, numa noite de verão. Ai, que coisa boa, a meia luz, a sós, à toa. Eu acho que vocês entenderam que é uma música da Rita Lee, né? E aí, que às vezes eu coloco umas músicas, aí eu falo assim, né, pessoal? Aí o pessoal, nunca ouvi essa música. E aí é uma música deliciosa da Rita Lee, né? Ficou pensando em nós dois, cada um na sua. Vou parar de cantar, senão vocês vão embora. Perdidos na cidade nua, empapuçados de amor. Então isso é uma música da Rita Lee. E aí, gente, a música da Rita Lee, ela coloca o eu dela, né? O que ela tá sentindo. Então, eu fico pensando em nós dois, ela tá fazendo uma coisa o quê? Muito bem, né? Tá trabalhando a função emotiva, tá colocando em forma de poesia, mas a primeira pessoa. Então, isso é que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Tá em forma de poesia, mas é primeira pessoa, então é a função emotiva. Muito bem. Não deixe pra depois, compre já o seu carro novo. Olha aí, ó. Isso aí é característica de que função, gente? Verbo no imperativo, fazendo a persuasão, querendo atingir você, que é o receptor, que é o destinatário, né? Então é a função conativa. Muito bem. Muito fácil, né, gente? Muito fácil mesmo. Letra E, vamos lá. A maior parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal, do STF, rejeita a volta de doações empresariais para campanhas eleitorais de 2018. A proposta já estava em discussão no Congresso Nacional, mesmo antes da polêmica da criação de um fundo público bilionário para bancar os candidatos. Mas, dos 11 integrantes da corte, pelo menos 6 são contrários ao financiamento feito por pessoas jurídicas. Em 2015, o tribunal julgou inconstitucional esse modelo de doação e hoje manteria o entendimento caso fosse provocado. Então, a letra E está destinada a um texto que, gente? A letra E. Exatamente, né? Dando referência. Olha aqui embaixo, revista Veja, acesso em 25/8/2017. Então, essas circulações dessas revistas, elas já trazem um teor referencial, né? Porque é uma informação verídica, uma informação verdadeira. Ela traz um contexto, traz uma informação, certo? Então, seria a função referencial. O sujeito das orações da língua portuguesa pode ser classificado em simples e composto. Aqui eu tô dando uma definição, né, do que seria sujeito. Eu tô dando uma explicação, tô dando um sinônimo, tô dando uma classificação. Então aqui
eu tô usando a função metalinguística, porque eu tô dando uma definição, eu tô explicando para você quais são os tipos de sujeito. Então, seria a função metalinguística da mensagem. E aí, gente, qual seria a letra, hein? Letra C, muito bem. Muito ótimo. Voltamos para o Enem. Vamos lá. Vamos prestar atenção aí. Fácil, fácil. Podemos? A próxima? Então vamos lá. Enem, NEP, primeiro texto. Texto 1. Ser brotinho não é viver em um pícaro azulado. É muito mais. Ser brotinho é sorrir bastante dos homens e rir interminavelmente das mulheres. Rir como se o ridículo, visível ou invisível, provocasse uma tosse de riso irresistível. Texto 2. Ser gagá não é viver apenas nos idos do passado. É muito mais. É saber que todos os amigos já morreram e os que teimam em viver são entrevados. É sorrir interminavelmente, não por necessidade interior, mas porque a boca não fecha ou a dentadura é maior que a arcada. Que horror, né, gente? Que horrível. Os textos 1 e 2 utilizam os mesmos recursos expressivos para definir as frases da vida de uma pessoa. Tal afirmação é confirmada pelo uso de. E aí, ó, gente, cuidado, hein? Vamos lá. Expressões coloquiais com significados semelhantes, afirmações enfáticas no aspecto contraditório da vida dos seres humanos, recursos específicos de textos escritos em linguagem formal, termos denotativos que se realizam com sentido objetivo, metalinguagem que explica com humor o sentido das palavras. Vocês podem perceber que o Enem ele tem essa sacada, né? Ele coloca um texto, você tem que interpretar, você tem que saber as funções, e ele não coloca diretamente a função. Ele coloca alguma coisa para você perceber no texto e sempre coloca uma ou duas questões que você descartaria de cara, né? Então vamos lá, gente. Qual vocês achariam? As expressões coloquiais com significados semelhantes? Afirmações enfáticas do aspecto contraditório da vida dos seres humanos? Recursos específicos dos textos escritos em linguagem formal? Termos denotativos que se realizam com sentido objetivo? Esse você já descartaria de cara, né? Metalinguagem que explica com humor o sentido das palavras? Nossa, o pessoal tá como? Muito bem. Metalinguagem que explica com humor o sentido das palavras. E aí a gente sabe que a metalinguagem é o código pelo código, é a linguagem explicando a própria linguagem. E isso é algo que vocês têm que sair daqui sabendo mesmo, tá? Então a questão 10, muito bem, é a letra D. É a letra E. É 9, né, que a gente tá? É a letra E, metalinguagem que explica com humor o sentido das palavras. Essa número 10 aqui eu peguei para vocês terem certeza de que não tem só questões difíceis nos concursos. Uma questão fácil dessa que vocês iam acertar em menos de 1 minuto. Olha a questão 10. Em qual função da linguagem a ênfase é dada ao contexto comunicativo, tendo como principal objetivo informar o receptor da mensagem sobre um assunto específico? E aí, gente, essa tá muito fácil, ó. ênfase é dada no contexto comunicativo, destaca isso, tendo como principal objetivo informar o receptor da mensagem sobre um assunto específico. E aí, mas olha só que ele coloca uma armadilhazinha pequena, né? Ele fala de receptor e ele fala de mensagem, mas o teor mesmo é o quê? O contexto, né? A ênfase dada no contexto e o principal objetivo de informar. Então, se é contexto, se é informar, é a função referencial, né? A função referencial ou denotativa. Vamos lá, questão 11. Viu? Rapidinho.